E para dar início à nossa receita, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar, eu tenho 10 gramas de sal, o trigo, que no final eu vou falar para vocês a quantidade do trigo que eu vou estar usando nessa receita. Por quê? Porque depende muito do tamanho do ovo, vai mais trigo ou menos trigo. Aqui eu tenho 2 ovos, 300 ml de leite e aqui 1 colher de sopa de margarina. Aqui na vasilha eu já tenho aqui, ó, 5 gramas de fermento biológico seco. E vamos começar a receita. Vou começar a receita aqui, ó, como eu já falei para vocês, eu tenho 5 gramas de fermento biológico seco. Vou acrescentar as 2 colheres de sopa de açúcar e vou colocar já os 300 ml de leite. Aqui eu vou mexer para estar misturando muito bem. E vou deixar aqui descansar, gente, mais ou menos aí de 10 a 15 minutos. Até esse fermento estar bem hidratado e eu já mostro para vocês como que é a aparência dele hidratada. Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, o fermento já está hidratado. Olha aí qual é o aspecto do fermento quando ele está hidratado, tá? Então agora eu vou acrescentar aquela colher de sopa de margarina, né, gente, ó. Eu derreti ela no micro-ondas. Vou colocar aqui. Agora eu vou acrescentar os 2 ovos, tá? E eu vou mexer. Agora eu vou começar a acrescentar o trigo aos poucos, tá? Vou colocar um pouquinho e vou mexer. Esse pão vai ficar muito gostoso, gente. Pense num pão maravilhoso. Você vai poder fazer para oferecer para suas visitas, para sua família. Pode até fazer para vender, para ganhar, né, uma graninha extra, né? Nesse ponto aqui, a gente já pode colocar o sal, tá, gente? Eu sempre coloco, eu não coloco no início, né, misturado só com os líquidos, não. Eu só coloco o sal depois que eu acrescento o trigo. É um jeito que eu tenho de trabalhar e até agora deu certo, né, gente? Então, eu continuo fazendo assim. Agora eu vou acrescentar mais trigo. E eu vou mexendo até dar o ponto, né, de poder colocar a mão na massa, para poder estar sorvando essa massa, bom? Nesse ponto aqui, eu já posso colocar a mão na massa, né? Pra gente poder estar trabalhando aqui com ela, né? Deixando ela no ponto certinho, que é aquele ponto que deixa a massa bem lisinha. Então, já vou pôr a mão na massa. Aqui, ó, ela tá quase no ponto, tá? É só fazer esse movimento aqui, gente, ó, é só puxar pro meio e apertar. Puxa pro meio e apertar, puxa pro meio e aperta, puxa pro meio e aperta. E assim vai fazendo todas as partes. Se você fizer isso por 5 minutos, eu te garanto, tua massa vai ficar assim, ó, ó, que fofura de massa. E na hora que o pão estiver pronto, ele vai ficar super fofinho, gostoso, macio. Gente, bom demais, viu? E para quem quer fazer para ganhar dinheiro, vale muito a pena, porque o lucro é muito bom, gente. Um pão desse aqui dá para você vender tranquilamente a R$30. Pelo menos aqui em São Paulo, essa média de preço, de 30 a R$35.
Vou terminar de amassar aqui e já eu mostro para vocês o aspecto que fica essa massa, tá? Pra gente poder deixar ela descansar. Prontinho, pessoal, já terminei de sovar essa massa, ó. Ela tá bem bonita. Agora eu vou passar margarina em volta dela para poder deixar ela descansar, tá? Pronto. Agora eu vou deixar ela aqui descansando. Olha só, gente, como ela está fofinha. Eu vou deixar descansar por 30 minutos, porque aqui não está frio, tá? Aqui tá uma temperatura agradável. Vou deixar descansar por 30 minutos e depois eu volto modelando esse pão aqui junto com vocês. Já ia me esquecendo de falar para vocês. Olha, aqui eu coloquei um plásticozinho daquele de PVC, né? Para a massa não ressecar. Você pode colocar um pano de prato também, tá? Eu coloquei o plásticozinho aqui, que é para essa massa não ressecar nesse período de 30 minutos em que ela vai descansar. Bem, pessoal, já se passou aqui o tempo. Na verdade, eu não deixei os 30 minutos, deixei só 20. Tá aqui, ó, a massa tá num ponto bem bacana mesmo pra gente poder dividir. Vale salientar que se você for fazer esse pão para vender, você tem que pesar 400 gramas, tá bom? E para 400 gramas você vai colocar 300 de recheio. No meu caso aqui, eu estou fazendo para consumir com a minha família, então vai ficar um pão bem maior. Vou dividir essa massa aqui no meio e vou mostrar para vocês como que eu vou rechear. Até aqui eu coloquei 620 gramas de trigo, tá, gente? Aqui, pessoal, vou colocar um molho de tomate, tá? Esse molho eu fiz com alho e cebola triturado e coloquei um pedacinho, metade de um tablete de quinoa. E agora eu vou colocar aqui, porque esse aqui dá um sabor todo especial no pão, tá? Mistura, gente, eu peguei aqui, olha, nesse saquinho plástico eu misturei, eu piquei tanto o peito de peru quanto a mussarela. Eu deixei tudo bem, a mussarela eu ralei, né, no ralador, e o peito de peru eu piquei. Piquei também um tomate inteiro e deu, no caso, ó, aqui, ó, deu para separar em 2 pacotes, ficou 300 gramas dessa mistura para colocar em um pão e 300 gramas dessa mistura para colocar no outro pão, tá? Então, quando vocês fizerem, façam isso também, mistura. Se você não for misturar, você coloca 100 gramas de peito de peru e 200 gramas de mussarela. E coloca a metade de um tomate, se for um tomate grande, que nem eu coloquei, né? Olha como fica. Bem recheado, ó. Super bem recheado, gente. E agora é só fechar esse pão. Para fechar, eu vou pegar esse lado, ó, vou puxar para cá. Eu tenho que fechar bem essas pontinhas aqui, que é para não vazar a mussarela. Vocês sabem, né, gente? A mussarela, ela é danadinha para fugir do pão, né? Então, a gente fecha assim, bem direitinho. E aqui desse outro lado, eu vou cortar assim, ó. Algumas tirinhas, tá? Que é para dar um enfeitezinho no pão, né, gente? Para deixar o pão mais bonitinho. Aqui, ó, eu dou uma enroladinha e puxo para baixo, tá?
Aí eu dou uma enroladinha, puxo para baixo e assim eu vou fazendo sucessivamente. Então, aqui, pessoal, no recheio você vai colocar para cada pão 200 gramas de mussarela e 100 gramas de peito de peru. Por que eu coloco só 100 gramas de peito de peru? Porque o peito de peru é muito caro, gente. Agora, se você for colocar aí o presunto, né, que todo mundo gosta, aí você coloca mais, porque o presunto é baratinho, né? Mas como é peito de peru, eu coloco só 100 gramas. Então, coloco também metade de um tomate grande. Aí eu misturo e coloco orégano também. Nessa misturinha aqui também tem orégano, tá? Então, juntando o tomate, né, com a mussarela e o peito de peru, vai ficar 300 gramas para cada pão, tá bom? 300 gramas de mistura para cada pão. Bem, eu já enrolei os 2 pães aqui, tá? Ele descansou por mais ou menos uns 10 minutinhos e agora eu vou pincelar com gema de ovo. Vale salientar que se você for fazer para vender, o ideal é você usar o ovo inteiro, né, gente, para poder render mais do que você usar só a gema do ovo e ter que descartar a clara. Não é muito legal não, né, porque você vai ter prejuízo financeiro, tá? Então, gente, no caso, olha, você pode aqui pincelar com a gema do ovo. Se você quiser misturar a gema do ovo com um pouquinho de leite, você pode misturar também. E você tem a opção também de bater o ovo inteiro, tá? Para render mais, para você, caso você venha fazer para vender, né? E agora, gente, para dar um toque especial nesse pão, eu vou colocar manjericão, porque eu sou apaixonada por manjericão. Eu acho que deixa um sabor maravilhoso, sem contar que ele tem um aroma muito bom também, né? E aqui, ó, colocando manjericão, ó. Você pode colocar cebolinha, você pode colocar salsinha. Aí você escolhe, né, o que você prefere colocar. Gente, eu já pré-aqueci o forno por 10 minutos e agora eu vou levar esse pão para assar por 30 minutos, tá? O meu forno, ele não é um forno muito potente, então eu deixo ele em fogo alto para me poder assar por 30 minutos. Mas se o seu forno for um forno muito potente, deixa aí em fogo médio, tá bom? Então depende muito de forno para forno, tá bom? Então vou colocar o meu para assar e daqui a pouco eu volto mostrando para vocês o resultado desse pão. E os pães estão prontinhos, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Olha que delícia, hein? Eu vou partir para vocês verem como que ele está por dentro. Acabei não deixando os 30 minutos, né? Deixei apenas 25 minutos em 250 graus. Então, gente, eu deixei em 250 graus por 25 minutos. Mas daí você vê, de acordo com a temperatura do seu forno, quanto tempo vai precisar ficar. É só ir acompanhando, né? Para quem gosta dele mais moreninho, deixa um pouquinho mais de tempo. E para quem gosta dele mais clarinho, deixa menos tempo. Vai muito de gosto. E agora que é a hora boa, eu vou partir bem aqui no meio, tá? Vale salientar que o meu pão ficou, eu coloquei de massa aqui, 550 gramas. Na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês a quantidade de tudo que eu usei aqui, a quantidade... Como eu falei para vocês, se você for fazer para vender, vocês pesam a massa de 400 gramas, tá? Eu pesei aqui essa massa de 550 gramas porque eu estou fazendo para consumir com minha família, tá bom? Então, eu vou partir aqui para vocês verem como que ficou por dentro. Está muito quente, gente, porque acabou de sair do forno, tá? Olha só. Olha, tá caindo o recheio, gente. Olha só. Deixa eu pegar aqui certinho. Olha como que ele ficou, gente. Muito gostoso, né? Então agora é a hora boa, né? É a hora de comer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, tá bom? E sejam sempre bem-vindos.
Tchau, tchau e até o próximo vídeo!